Boa tarde, a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Terça-feira à tarde, são 14 horas e 54 minutos. Um dia maravilhoso que Deus nos dá. É um privilégio a gente se encontrar na presença de Deus. É um privilégio a gente ter Deus nos nossos corações. Eu sempre digo assim: Deus é lindo, Deus é maravilhoso. A coisa mais linda que tem nesse mundo é Jesus Cristo, irmãos. Nós falar em Jesus. Então, boa tarde, semeando vida. Semear vida, semear a palavra de Deus aos corações dos homens. Semear a palavra de Deus, falar num Deus maravilhoso, falar num Espírito Santo de Deus, semear vida, semeia a vida, semeia as coisas boas de Deus, semeia a bênção de Deus, semeia a salvação de Cristo, semeia a purificação de Cristo, semeia a libertação. Semeadores de vida, semeadores de planta, semeadores de trigo, aonde dá colheita e da onde vem o maná, da onde saem as coisas de Deus, sai o alimento que Deus nos dá. O alimento de Deus não é só o pão, mas nosso alimento também da palavra de Deus, que não é só do pão que vive o homem, semeador de vida, mas vive de toda a palavra que sai da boca do meu Pai, sai da boca do Espírito Santo. Esse é semear vida, semear as coisas lindas de Deus, as maravilhas de Deus, as maravilhas de Jesus, que Jesus é maravilhoso. Eu sou prova viva, sou uma prova viva que Deus tem me dado em minha vida. Jesus tem me abençoado. Então, meus irmãos, não sei como eu agradeço a Deus, agradeço o meu Jesus amado, semeando vida, por tudo que Ele tem feito por nós, por as bênçãos, maravilhas, porque nós somos o templo de Deus, nós somos o altar de Deus, e nós temos que dar limpo no nosso altar. Nosso altar tem que estar consertado, irmãos. Muitos não gostam que falam no templo de Deus, no altar de Deus. Sabe por quê, irmãos? Que talvez falta concentração, falta um conserto no seu altar. Não adianta eu querer consertar o altar do meu irmão se o meu está destruído. Vira o rosto para a parede e clama o Senhor. Vira o rosto para a parede e diz: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu lhe amo. Os que tiver errado na minha vida, o Senhor conserta as coisas erradas em minha vida. Inclina seu ouvido para Deus e fala com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Diga: meu Deus, meu Pai, estou orando errado, estou clamando errado, mas a partir de agora vou derramar lágrimas no chão, vou botar meu rosto na terra e vou clamar ao Senhor de verdade. Vou semear vida, vou semear semente, não é semeador de vida, não é plantador. Nós temos um plantador de trigo, nós temos que colher o trigo, irmãos. Nós temos que fazer a colheita, nós temos que ter amor um pelo outro, um irmão um pelo outro, nós temos que ter carinho, um irmão um pelo outro, respeito no irmão um pelo outro. Isso é semear vida, isso é semear as coisas de Deus. Isto é o tipo que Deus gosta dos seus profetas.
É o tipo que Deus derrama azeite em cima da cabeça dos seus vasos, semeando vida. Não podemos ser uma pessoa, vamos dizer, um irmão, um tipo, vamos dizer uma palavra em parábolas que não podemos abraçar um ou outro com o Espírito Santo. Temos que ser irmãos pela fé, pelo Espírito Santo de Deus. Temos que cuidar muitas coisas que nós falamos para não magoar um irmão ou outro. Temos que escutar o irmão falar. Temos que escutar a voz do Senhor, do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós, da nossa vida. Deus quer homem sábio. Deus quer que tu não tenha vergonha. Deus quer que tu faça obra. Deus quer que tu planta, porque a colheita é certa. Tem que semear a semente, colher, não semear pedra e colher pedra. Como diz lá no livro, dentro da Bíblia, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e colher. Há tempo de rir e chorar. Há tempo de arrancar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para abraçar. Há tempo para afastar. Há tempo para todas as coisas, irmãos. E o tempo de Deus é o tempo de Deus. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Do jeito que Deus trabalha lentamente. Porque Ele fica olhando se nós estamos trabalhando certo também. Não adianta, Deus não vai pedir hoje as coisas, as promessas que Deus tem por nós. Se tu fazer uma proposta a Deus, não é assim, fazer hoje, receber amanhã, sabe por quê? Porque Deus vai receber tuas petições, para ver se tu está fazendo as coisas certas no caminho dEle, na presença do Senhor, na presença do Espírito de Deus, na presença de Jesus, e nunca me canso. Aquele que nos deu como a doação para o seu Filho, aquele que morreu na cruz, que nem nós conhecia nós, para pagar nossos pecados. E porque nós pecamos? Porque nós pecamos? Por quê? Que nós continuamos pecando? Porque todo homem é pecador. Aqueles que diz que não é pecador, ele já é um mentiroso, ele já está mentindo. Por isso que nós temos que tentar andar certo. Como Jesus disse, tu farás a mesma obra que a minha se tu crer em mim. Porque eu vou para o meu Pai, o que ele quis dizer? Ele ressuscitou e subiu aos céus ao terceiro dia, e deixou por nós a sabedoria do homem, deixou por nós a autoridade, senão ele não falava. Se crê em mim, fará a mesma obra que eu faço, talvez maior, porque eu vou para o meu Pai. Ele já deixou tudo explicado para nós. Não é semeando vida, vamos semear vida, vamos semear o Espírito de Deus, vamos semear o Evangelho, vamos semear as bênçãos de Deus, as prosperidades que vem de Deus. Como diz em Coríntios, nós somos o templo de Deus. No livro de Coríntios, 1 Coríntios 3:16, não sabe que vós será o templo de Deus. Não sabe que vós sois o templo de Deus, irmãos. Não sabe que vós sois o templo de Deus. Não sabe que nós somos o templo de Deus. Por que nós somos o templo de Deus? Porque Deus quer nós purificados, irmãos, de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabe que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós.
para nós esse manual da nossa vida, explicando que não sabe, que vós sabe que nós somos o templo de Deus. Vou repetir no 16 de novo, no 3, 1 Coríntios 3,16. Não sabe que vós sois o templo de Deus, o que o Espírito de Deus habita em vós, o que o Espírito de Deus habita em vós, irmão. Olha só, o que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que trabalhar as coisas certas nas obras de Deus. Nós temos que tentar não pecar, irmãos. Tentar fazer as coisas certas na presença de Deus. Semear vida. Se algum deste templo, se algum destruir esse templo de Deus, olha só que coisa séria, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Olha só, irmãos, como é sério as coisas de Deus, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo verdadeiro, que andam com o templo de Deus purificado, ele praticamente, como diz aqui embaixo, serás santo, serás vós santo. Se alguém destruir o templo de Deus, o destruirá, porque o templo de Deus que vós sois, e é santo, irmãos, e ninguém destruirá. Para você. Isso, irmão, é muito sério as coisas de Deus. É só abrir o livro de Coríntios, 1 Coríntios 3,16 até o 18. E tu vai ver o que tu é, o que Deus tem contigo, como Deus te considera na obra dele. Quando tu é um cristão verdadeiro, ele te considera na obra de Deus, porque ele é verdadeiro e puro e sincero e reto. Então, irmão, nós temos que fazer as coisas certas, não deixar o templo de Deus estar sujo. Nós temos que limpar o nosso templo, que é o templo de Deus. E ninguém se engane a si mesmo. E ninguém se engane, no 18 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Para você, tá? Que coisa mais linda essa palavra. Por toda que coisa abençoada, irmão, que ninguém se engane a si mesmo. Ó Senhor, quando tem um ungido de Deus, é um ungido de Deus. Pois meu fôlego é a tua. Nós não podemos falar do ungido de Deus, não podemos criticar o ungido de Deus. Entre Deus e ele que vai prestar conta com Deus, porque se ele é um templo de Deus, o templo tem que estar limpo, o altar tem que estar limpo, que ninguém destruirá, será destruído. Como é que tu vai destruir o templo de Deus? Como é que tu vai destruir o altar de Deus? Desculpa. Se a palavra de Deus é limpa e sincera, é pura, semeando vida. Então, se aqueles ungidos de Deus não andar com o templo limpo, entre ele e Deus, ele vai ter que prestar conta com Deus, porque o templo, Deus diz que o templo de vós será santo, santificado, e ninguém destruirá. Não se engane a si mesmo. Não se engane a si mesmo. Não engane o próximo. Não mente, não trai, não mata, não cometa adultério.
Não seja mentiroso, não seja enganador, porque tu é voz, é o templo de Deus, semeando vida, semeia as coisas de Deus, as coisas lindas do Senhor, maravilhoso, do Espírito Santo, irmãos. Senhor meu Deus, meu Pai, peço licença, Pai, para falar em seu nome, Pai. Peço a sua autoridade, Senhor. Peço a sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia tão maravilhoso, Pai, esse privilégio o Senhor nos dá, Pai. O Senhor nos contemplar, Pai, para nós poder falar em seu nome, Pai. Porque o Senhor é santo, Pai, santo, santo é o Senhor, Pai. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, meu Pai. Tu és misericordioso, Pai. Eu suplico ao Senhor, Pai, aonde o Senhor estiver, Pai, nas alturas, Pai, ou no trono, Pai, que o Senhor manda seus anjos, Pai, abençoar cada um irmão, Pai, abençoar a vida de cada um irmão, abençoar os casamentos de cada um irmão, Pai, abençoar o trabalho, Pai, abençoar a sua casa, Pai, abençoa também minha vida, Pai, minha família, Pai, meu casamento, Senhor. Abençoa meu pão de cada dia que o Senhor tem me dado, Pai, pela saúde que o Senhor tem me dado, Pai, e por o Senhor me levantar no seu evangélico, Pai, por eu pregar sua obra pura e sincera e verdadeira, Pai. Perdoa dos meus erros, Pai. Todos nós somos pecadores, Pai, mas temos que tentar andar reto na sua presença, Pai. Ouvir mais a sua voz, Pai, porque nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nós por santo também, Pai, como o Senhor fala que serás santo. O Senhor nos respeita tanto, nós amamos, que o Senhor te considera nós como santo, Pai, na sua presença, santo na sua presença. Santificado é seu nome, Pai. Santo, santo é só o Senhor, Pai. Quem somos nós para ser santo, Pai? Quem somos nós, meu Deus, para viver sem o Senhor, Pai, em nossas vidas? Que a sua armadura santa, Pai, desce do céu, Pai, com o seu Espírito verdadeiro, do Espírito Santo, Pai, com o seu capacete da justiça, Pai, a sua espada da justiça, Pai, e sua luz, Pai, que expulsa todas as trevas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Espírito Santo, Pai. Abençoa todo o povo de Israel, Pai, e abençoa esse município, esse bairro, Pai, abençoa a cidade de Alvorada, Pai, abençoa esse povo que mais precisa do Senhor, Pai. Entra nos hospitais, Pai, faz a cura, meu Deus, porque o Senhor é o remédio, o Senhor é a cura, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. É por isso que eu lhe amo, Pai, por isso que eu clamo tanto ao Senhor, porque a prosperidade vem do Senhor, e a prosperidade é cura e bênção, milagre e salvação em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu agradeço, essa terça-feira tão linda que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.